Olá, seja bem-vindo a mais um episódio dessa série que é sobre a vida e ministério dos profetas de Deus nesses últimos dias. Começamos com o profeta Joseph Smith, fomos para Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow, Joseph F. Smith e hoje vamos ter o privilégio de aprender mais sobre Heber J. Grant, o sétimo profeta da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nessa última dispensação. Serão lições valiosas. Lembrando que durante essa série eu não faço comentários, apenas faço a leitura do resumo da vida de cada um desses profetas, para que nós possamos tirar lições e aprender com um grande legado que cada um desses homens deixou para nós. Convido você também a seguir o canal O Caminho do Discipulado. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Telegram, no YouTube e também no Spotify. Nós convidamos você, eu convido você a curtir, a comentar os episódios, a se inscrever no canal no YouTube. Isso é muito importante para que eu saiba que mais pessoas têm se interessado por esse conteúdo, em aprender mais e a aprofundar o seu conhecimento e seu testemunho sobre o Evangelho restaurado. Hoje nós vamos poder aprender lições muito importantes e eu convido você, enquanto você ouve esse episódio, a ponderar, a talvez anotar inspirações que você vai receber através do exemplo do profeta Heber J. Grant, que você pode aplicar essas lições e esses atributos também na sua vida pessoal. Espero que seja um episódio muito agradável para você. Agradeço desde já pela sua companhia e espero que seu dia esteja indo muito bem e que possa se tornar melhor após passarmos alguns minutos juntos aqui hoje, eu e você, aprendendo mais sobre Heber J. Grant. A vida e o ministério de Heber J. Grant. Na Conferência Geral de outubro de 1899, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, o elder Heber J. Grant, na época membro do Quórum dos 12 Apóstolos, disse: "Nenhum obstáculo é intransponível quando Deus nos dá o comando e nós obedecemos." Essa expressão simples foi um tema constante na vida e no ministério de Heber J. Grant. Ele não foi poupado da adversidade, mas enfrentou cada obstáculo com fé, obediência, diligência e entusiasmo. Uma época de mudanças e progresso. O presidente Heber J. Grant viveu uma época de mudanças extraordinárias. Ele nasceu em 1856 no mundo de carroções de boi e carruagens puxadas por cavalos, quando muitas viagens eram medidas em meses. Quando morreu, em 1945, deixou um mundo de automóveis e aviões, em que as viagens passaram a ser contadas em horas. O correio, movido a cavalo em sua juventude, deu lugar a outras formas de comunicação, o telefone, o rádio e o correio aéreo. Nascido 26 anos depois da organização da igreja e 9 anos depois da chegada dos pioneiros ao Vale do Lago Salgado, Heber J. Grant testemunhou uma época de grande progresso no reino de Deus, na terra. Ao longo de sua vida, desfrutou um convívio próximo aos presidentes da igreja e também ajudou a preparar homens que viriam a sucedê-lo nesse chamado. Em sua juventude, frequentava a casa do presidente Brigham Young. Como membro do Quórum dos 12 Apóstolos, serviu sob a liderança dos presidentes John Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow e Joseph F. Smith. Serviu no Quórum dos 12 com 3 outros que posteriormente se tornariam presidentes da igreja: George Albert Smith, David Mackay e Joseph Fielding Smith. Durante seu serviço como presidente da igreja, Heber J. Grant ordenou ao apostolado os elders Harold B. Lee, Spencer W. Kimball e Ezra Taft Benson.
Em 1935, ele e seus conselheiros na primeira presidência contrataram um jovem ex-missionário chamado Gordon B. Hinckley para trabalhar como secretário executivo do Comitê de Rádio, Publicidade e Materiais Missionários da Igreja. Uma relação de amor entre mãe e filho. Heber Jed Grant nasceu em 22 de novembro de 1856 em Salt Lake City, Utah, filho único de Raquel Evans Grant e Jedediah Morgan Grant, que estava servindo como segundo conselheiro do presidente Brigham Young. 9 dias depois do nascimento de Heber, seu pai morreu de uma combinação de febre tifoide e pneumonia. Durante boa parte de sua infância, Heber e sua mãe viúva passaram dificuldades para sobreviver financeiramente. Suportaram noites frias de tempestade sem fogo na lareira, meses sem sapatos, nunca mais do que uma única roupa de tecido barato de cada vez e com exceção de uma quantidade suficiente de pão. Uma porção escassa que permitia apenas um pequeno limite de manteiga e açúcar por ano. Raquel enfrentou com determinação a tarefa de sustentar a si mesma e seu filhinho. Trabalhou como costureira e alugava quartos da casa. Seus irmãos ofereceram-lhe uma vida confortável se ela saísse da igreja, mas ela permaneceu fiel à sua fé. Essa devoção e sacrifício deixaram uma impressão duradoura em Heber, que recordou posteriormente quando disse: "Os irmãos de minha mãe, que tinham uma boa situação financeira, dispuseram-se a pagar-lhe uma mesada anual pelo restante da vida se ela renunciasse à sua religião. Um dos irmãos disse: Raquel, você desonrou o nome da nossa família. Nunca mais queremos vê-la, caso você decida ficar com aqueles terríveis Mormons." Isso foi quando ela estava de partida para Utah. "Mas", prosseguiu ele, "volte daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, seja quando for, e você será bem-vinda com toda a riqueza e conforto." Posteriormente, sua pobreza se tornou real. Se ela não tivesse certeza do chamado de Joseph Smith como profeta de Deus e da verdade do Evangelho, só precisaria voltar para o leste dos Estados Unidos e entregar-se aos cuidados de seus irmãos. Mas em vez de voltar para seus parentes abastados no leste, onde ela teria do bom e do melhor, sem ter que passar por dificuldades com o filho, ela preferiu lutar pela sobrevivência ao lado daqueles a quem se sentia mais achegada, mais do que seus próprios familiares, que não tinham a mesma fé. Raquel Grant e seu filho eram pobres do ponto de vista financeiro, mas ricos em seu amor, um pelo outro e em sua dedicação ao Evangelho restaurado de Jesus Cristo. O presidente Grant disse: "Obviamente devo tudo à minha mãe, pois meu pai morreu quando eu tinha apenas 9 dias de vida. Os ensinamentos maravilhosos, a fé e a integridade de minha mãe sempre foram uma inspiração para mim." Inspirado por sua mãe, Heber J. Grant desenvolveu uma característica pela qual seria conhecido em toda a igreja: a persistência. Sua diligência e disposição para o trabalho ajudaram-no a sobrepujar as fraquezas pessoais. Por exemplo, outros meninos ridicularizavam-no devido à sua falta de habilidade no beisebol. Ele respondeu às zombarias ganhando dinheiro suficiente para comprar uma bola de beisebol e passando horas a fio arremessando-a contra um celeiro. Em consequência de sua perseverança, posteriormente ele jogou numa importante equipe de beisebol. Na escola, alguns de seus colegas caçoavam de sua caligrafia. Já adulto, ele contou: "Embora os autores dessas críticas, bem como de outras, não tivessem por objetivo magoar-me e sim divertir-se sem maldade,
acabaram por deixar marcas profundas em mim, o que fez nascer um espírito de determinação. Resolvi ultrapassar meus limites e acabei por fazer cópias manuscritas para todos os alunos da universidade e por tornar-me professor de caligrafia e escrituração daquela instituição. Comecei a praticar caligrafia em meu tempo livre por anos a fio, até que meus amigos passaram a chamar-me de o melhor calígrafo do mundo. Ele ganhou o primeiro lugar num concurso de caligrafia de uma feira territorial e tornou-se professor de caligrafia e escrituração na Universidade de Deseret, atualmente a Universidade de Utah. Um líder no meio financeiro e industrial. Heber G. Grant entrou no mundo dos negócios ainda bem jovem, a fim de ajudar a mãe nas despesas da casa. Aos 15 anos foi contratado como guarda-livros e secretário num escritório de seguros. Trabalhou também no setor bancário e nas horas vagas complementava a renda escrevendo cartões e convites e fazendo mapas. Ao antever futuras oportunidades, ele nutria grande ambição de uma formação universitária e um título em uma escola importante. Ele sentia que tinha bem pouca esperança de alcançar esse objetivo, pois não dispunha de meios e tinha uma mãe viúva para a sustentar. Mas ele foi indicado para estudar na Academia Naval dos Estados Unidos, e ele relatou: "Pela primeira vez em minha vida, não dormi bem. Passei quase a noite toda acordado, regozijando-me com o fato de a ambição de minha vida ter se concretizado. Só adormeci um pouco antes do amanhecer, e minha mãe teve que me acordar. Eu disse: 'Mãe, como é maravilhoso eu poder receber uma instrução tão excelente quanto a de qualquer rapaz em todo o estado de Utah.' Mal consegui dormir, fiquei acordado até quase o amanhecer. Olhei para o rosto dela, percebi que ela tinha chorado. Ouvi falar de pessoas que ao afogarem-se, viram-se de relance uma questão de segundos, sua vida inteira passar por sua mente. E eu naquele instante, mentalmente, vi a mim mesmo como almirante. Vi-me viajando pelo mundo inteiro no navio, longe de minha mãe viúva. Ri, abracei-a, beijei-a e disse: 'Mãe, não quero fazer os estudos navais. Vou enveredar pelo mundo dos negócios. Vou entrar para um escritório agora mesmo e cuidar da senhora. Assim, a senhora não vai mais precisar alugar quartos para sobreviver.' Ela irrompeu em prantos e disse que não pregara o olho e orara a noite inteira para que eu abrisse mão do grande sonho de minha vida, para que ela não tivesse que ficar sozinha. Ao dedicar-se aos negócios, Heber alcançou grande sucesso ainda jovem, principalmente no setor bancário e de seguros. Ele adquiriu a reputação de um homem de negócios honesto e trabalhador. Heber M. Wells, o primeiro governador do estado de Utah, declarou: "Ele pode entrar no escritório dos executivos e diretores das maiores instituições financeiras e industriais da América e será recebido calorosa e afetuosamente por homens que se orgulham de tê-lo como amigo e líder no meio financeiro e industrial." Uma publicação financeira em 1921 prestou a seguinte homenagem ao presidente Grant, dizendo: "O Sr. Grant possui as características de um verdadeiro líder: firmeza de propósito, nobreza e humildade de caráter, entusiasmo por todas as causas que abraça e uma industriosidade infadigável. Ele é conhecido e respeitado pelos homens de negócios de todo o oeste dos Estados Unidos, a despeito de sua afiliação religiosa." Heber G. Grant nem sempre teve sucesso em suas empreitadas comerciais.
Em 1893, por exemplo, uma crise econômica atingiu boa parte dos Estados Unidos, causando a ruína financeira de centenas de bancos, companhias ferroviárias, minas e outros negócios. Essa crise, conhecida como Pânico de 1893, pegou de surpresa o Elder Grant, na época membro do Quórum dos 12 Apóstolos. O resultado foram dívidas que ele levou anos para saldar. Durante esses momentos difíceis, todos na família Grant uniram-se para ajudar a reduzir os problemas financeiros do lar. Logo que atingimos a idade suficiente, recorda uma filha, começávamos a trabalhar, e a maior satisfação de nossa vida, ainda tão jovem, era sentir que estávamos ajudando nosso pai ao cuidarmos de nós mesmos. Por fim, o presidente Heber G. Grant prosperou financeiramente e usou de todos os meios de que dispunha para ajudar as pessoas, as famílias, a igreja e a comunidade. Ele disse: "Embora eu trabalhe com afinco para ganhar dinheiro, vocês sabem, como todos os meus amigos que conhecem bem os sentimentos mais profundos de meu coração, que o dinheiro não é meu Deus, que o meu coração nunca se apegou a ele, mas pretende apenas fazer o bem com os recursos que adquiro. Desejo ardentemente continuar com esse sentimento." O presidente Grant gostava muito de dar livros. Doou milhares, na maioria das vezes fazendo uma dedicatória pessoal. Ele dizia que comprava esses livros com o dinheiro do charuto, concluindo que a quantia que ele gastava para sustentar o seu hábito de presentear era aproximadamente a mesma que um fumante despenderia para alimentar seu vício de charuto. Ao dar tantos presentes, às vezes ele até perdia a conta do que fizera. Certa vez, dei um livro a um homem, disse ele, e ele agradeceu-me gentilmente e comentou: "Irmã Grant, gosto imensamente desse livro, mas é o terceiro exemplar que o senhor me dá." Depois dessa experiência, o presidente Grant passou a fazer uma lista dos livros que ele já doara. Alguém disse a respeito do presidente Grant: "Ele dá presentes porque adora fazê-lo. Parece ser apenas o impulso de um coração grande e generoso." Sua filha, Lucy Grant, referiu-se a ele como o homem mais generoso do mundo e falou de sua preocupação especial com as viúvas e os órfãos, pagando a hipoteca de muitas casas, conseguindo emprego para muitos deles, garantindo assistência médica adequada para os doentes. Mesmo durante os anos difíceis que se seguiram à crise de 1893, disse ela, quando dar alguns centavos era mais difícil do que dar 5 ou 10 dólares, nosso pai continuou a ajudar os necessitados. Um notável homem de família. Frances Grant Bennett, filha do presidente Grant, disse: "Embora a força de caráter de meu pai seja bem conhecida, poucas pessoas se dão conta do notável homem de família que ele era. Suas responsabilidades na igreja exigiam que ele viajasse com frequência, mas ele mantinha-se próximo dos familiares, escrevendo-lhes milhares de cartas e bilhetes. Seu neto, Truman, recorda, sua forma de lidar com a distância imposta pelas viagens frequentes era escrever. Durante as viagens de trem, em salas de espera, em hotéis ou sentado no púlpito no intervalo entre duas reuniões, ele escrevia mensagens para relatar suas experiências e impressões e para responder às cartas que recebia. Sua filha, Lucy, nunca se esqueceu dos maravilhosos momentos que ela e seus irmãos passavam com ele quando ele voltava para casa, depois de ministrar aos santos. Como nos rejubilávamos quando ele voltava para casa. Fazíamos um círculo em volta dele para ouvir suas experiências. Ainda tenho vívidas na mente imagens dele andando pela casa com um filho em cada pé ou brincando conosco no colo. Ainda carrego na memória os passeios que fazíamos com nosso cavalo, o velho John. Embora os 2 assentos de nossa cela estivessem sempre preenchidos, todos fazíamos questão de ir. Nosso pai fazia nosso percurso favorito ao longo da rua West Temple, até chegarmos ao Parque Liberty. West Temple era margeada por
pés de choupo. Estávamos no início da primavera e a seiva era visível nas árvores. Nosso pai parava, cortava um galho novo de uma árvore e fazia apitos para nós. Ficávamos fascinados ao vê-lo cortar um pedaço da casca com tanta facilidade e ajeitá-lo tão habilmente, de modo a transformá-lo em apito. Como gostávamos de usar aqueles apitos no caminho de volta para casa, e cada um deles parecia emitir um som ligeiramente diferente do outro. O presidente Grant conseguia manter a disciplina no lar sem recorrer a punições físicas. Sua filha, Lucy, disse: "Acho que meu pai nunca levou a sério a demonstração que diz: o que não faz o uso da vara odeia seu filho. Acho que nos doía mais saber que tínhamos desagradado a nossos pais do que receber um castigo físico." O presidente Grant exortou os pais a viverem de modo que seu exemplo sirva de inspiração para seus filhos. Viveu de acordo com esses ensinamentos a vida toda. Sua filha Frances falou de uma experiência em que ela aprendeu com o exemplo dele. Ela disse: "Há um acontecimento que deixou uma impressão tão profunda em mim que jamais esqueci em toda a minha vida. Certa vez, usei um linguajar que meu pai não aprovava. E ele disse que teria que lavar aquelas palavras da minha boca. Ele esfregou-a cuidadosamente com sabão e disse: agora sua boca está limpa. Nunca mais quero que suje com tais palavras novamente." Vários dias depois, na mesa do jejum, nosso pai estava contando uma história e, ao citar outra pessoa, usou uma expressão profana. Sem demora, chamei-lhe a atenção. "Pai", disse eu, "o Senhor lavou minha boca porque eu disse esse tipo de palavra." "É verdade", respondeu ele, "e assim como você, eu também não devo usar esse linguajar. Você gostaria de lavar a minha boca com sabão?" E como eu queria! Peguei o sabão e fiz uma lavagem caprichada na boca de meu pai. Meu pai poderia ter se esquivado, poderia ter dito que na verdade não estava usando palavras de baixo calão e que o que de fato era verdade. No entanto, esse não era o seu modo de agir. Uma criança pequena não conseguia perceber a diferença entre citar algo dito por alguém e dizer algo, e ele sabia disso. Daquele momento em diante, eu soube que meu pai seria absolutamente justo em todas as coisas comigo, e nunca me decepcionei. Depois disso, nunca mais ouvi meu pai citar coisas profanas. Ele gostava de contar histórias com bastante animação e dizia: "John disse, com grande força de expressão, o seguinte", mas nunca citava as palavras exatas. Ele acreditava firmemente em ensinar pelo exemplo e nunca pedia que fizéssemos algo que ele mesmo não estivesse disposto a fazer. Lucy escreveu sobre o terno amor de seu pai por sua mãe, que morreu aos 34 anos de idade. Durante os anos da doença de minha mãe, que foram muitos, a atenção e os cuidados que ele dedicava a ela eram tão constantes e extremados que eram motivo de comentários não só de membros da família e amigos íntimos, mas mesmo de estranhos que tomavam conhecimento dessa devoção. Durante 6 meses, fiquei com minha mãe enquanto ela recebia tratamento num hospital da Califórnia, e ele sempre que possível estava ao nosso lado. Ele mandava flores com frequência, além de frutas, doces, roupas novas e tudo mais que podia enviar. Mandava carta quase todos os dias, e se por algum motivo houvesse atraso, até mesmo as enfermeiras percebiam. Lembro-me de ouvir a Madre Superiora, porque se tratava de um hospital católico, dizer que em todos os seus anos como enfermeira, ela nunca tinha visto um homem tratar a esposa com tanta consideração e carinho como meu pai tratava minha mãe. Lucy também falou dos cuidados constantes de seu pai para com a mãe dele.
Ainda não tive o privilégio de ver um filho mais atencioso e carinhoso do que ele. Seu desejo de fazê-la feliz em sua velhice, sua disposição de dividir tudo o que ele tinha com ela e suprir todas as suas necessidades era quase uma obsessão para ele. Todos os dias, na hora da oração familiar, quando chegava a vez de ele orar, ele ajoelhava-se ao lado de minha avó e orava de modo que ela ouvisse, mesmo quando ela já estava surda. Ele conversava com ela e ela conseguia ouvir a voz dele, embora não fosse capaz de ouvir algumas outras pessoas. De todas as maneiras, ele vivia o sexto mandamento: honrar teu pai e tua mãe. Em seus últimos 7 anos de vida, nossa avó morou em minha casa, e não me lembro de um único dia em que meu pai estivesse na cidade que ele não fizesse uma visita, telefonasse ou procurasse notícias da minha avó. Ele sempre sentia um grande orgulho dela por causa de sua graciosidade, sua maravilhosa espiritualidade e seu semblante belo e radiante. Um semblante que deixava transparecer a alegria e paz que povoavam seu espírito. Uma vida de dedicação e serviço na igreja. Presidente destaca. Pouco antes de seu 24º aniversário, Heber G. Grant foi chamado para deixar seu lar em Salt Lake City e mudar-se para Tully, Utah, onde serviria como presidente da estaca. Acerca dessa época de sua vida, ele disse: eu não possuía experiência e tinha plena consciência de minhas fraquezas. Contudo, ele dedicou-se totalmente à sua nova responsabilidade. Posteriormente, ele disse: nunca me passou pela mente que eu não permaneceria naquele lugar todos os dias de minha vida. Nunca pensei em outra coisa. Mas, em 30 de outubro de 1880, os membros da estaca Tully foram pegos de surpresa quando Heber G. Grant, um jovem de 23 anos, praticamente um desconhecido, foi apresentado como seu novo presidente de estaca. Ele apresentou-se à congregação fazendo um breve discurso. Embora o discurso tenha sido mais curto do que ele gostaria, deu às pessoas uma noção do homem que serviria como seu líder do sacerdócio. Anos depois, ele retomou a mensagem central do discurso quando disse: anunciei num discurso que durou cerca de 7 minutos que eu não pediria a ninguém naquela estaca que fosse um dizimista mais honesto do que eu seria, que eu não pediria que ninguém dispusesse mais dos seus recursos do que eu disporia, que eu não pediria que ninguém guardasse a palavra de sabedoria melhor do que eu guardaria, e que eu daria o melhor de mim em benefício das pessoas daquela estaca de Sião. O presidente Grant serviu fielmente como presidente de estaca durante 2 anos, antes de seu chamado para o Santo Apostolado. Apóstolo. Em 16 de outubro de 1882, o elder Heber G. Grant foi ordenado apóstolo pelo presidente George K. Kenyon, primeiro conselheiro do presidente John Taylor. Durante seus 36 anos no Quórum dos 12, o elder Grant contribuiu para a igreja como líder, professor, homem de negócios e missionário. Serviu como membro da Superintendência Geral da Organização dos Rapazes da Igreja e foi um dos principais fundadores da Revista da Igreja da época. Serviu também como gerente comercial da Revista da Igreja. Como apóstolo, Elder Grant passou 5 anos em serviço missionário de tempo integral, atendendo chamados à primeira presidência, organizou e presidiu a primeira missão no Japão e posteriormente presidiu as missões britânica e europeia. E em seus conselhos para os missionários que serviram com ele costumava salientar 2 temas. Primeiro, exortava-os a observar os padrões da missão e guardar os mandamentos. Segundo, incentivava-os a trabalhar com afinco. Na missão britânica, ele estabeleceu um ritmo
trabalhando mais horas por dia do que jamais antes. Em toda a missão, a produtividade cresceu espantosamente, embora o número de missionários tenha sofrido uma ligeira diminuição a cada ano. Presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Joseph F. Smith faleceu em 19 de novembro de 1918. Sabendo que Heber J. Grant o sucederia como presidente da igreja, as palavras finais do presidente Smith para o presidente Grant foram: "Que o Senhor o abençoe, meu rapaz. Que o Senhor o abençoe. Você tem uma grande responsabilidade. Lembre-se sempre de que essa é a obra do Senhor e não do homem. O Senhor é mais do que qualquer homem. Ele sabe quem Ele quer à frente de sua igreja e nunca comete erros. Que o Senhor o abençoe." A primeira presidência foi dissolvida, deixando o Quórum dos 12 Apóstolos como autoridade dirigente da igreja, com o presidente Heber J. Grant como presidente desse quórum. Em 23 de novembro de 1918, o presidente Grant foi designado presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele manteve os conselheiros que tinham servido como o presidente Smith, que eram o presidente Anton Lunt como primeiro conselheiro e o presidente Charles Penrose como segundo conselheiro. A primeira conferência geral do presidente Grant como presidente da igreja ocorreu em junho de 1919, com um atraso de 2 meses, devido à epidemia mundial de gripe espanhola que afetou a vida no Vale do Lago Salgado. Parte de seu primeiro discurso de conferência como presidente da igreja guarda semelhanças com o seu primeiro discurso como presidente de estaca. Ele falou: "Sinto-me humilde, num grau inexprimível, em qualquer língua que o Senhor me permitiu usar. Ao dirigir-me a vocês hoje de manhã, ocupando a posição a qual vocês acabaram de dar seu voto de apoio, lembro-me de quando dirigi aos membros da estaca Tolle, depois de ter sido apoiado seu presidente de estaca. Lá, quando eu era um rapaz de 23 anos de idade, prometendo a eles dar o melhor de mim. E venho hoje a vocês com toda a humildade, reconhecendo minha própria fraqueza, minha própria falta de sabedoria e conhecimento e minha falta de capacidade para ocupar a posição elevada para a qual vocês me apoiaram com seu voto. Mas assim como eu disse em minha juventude como presidente estaca, digo hoje: com a ajuda do Senhor, farei o melhor que puder para cumprir todas as obrigações que recaem sobre mim como presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, usando toda a minha capacidade." E ele prosseguiu: "Não pedirei a ninguém que seja mais generoso ao dispor de seus bens de acordo com suas responsabilidades a fim de fazer avançar o reino de Deus do que eu mesmo o sou. Não pedirei a ninguém que observe a palavra de sabedoria com mais exatidão do que eu. Não pedirei a ninguém que seja mais consciente e pontual no pagamento do dízimo e ofertas do que eu. Não pedirei a ninguém que seja pronto e disposto a chegar cedo, partir tarde e a trabalhar com toda a energia do corpo e mente do que eu trabalho, sempre com humildade. Espero receber as bênçãos do Senhor e oro por isso, reconhecendo com franqueza e sinceridade que, sem as bênçãos do Senhor, será para mim impossível ter sucesso no grande chamado para o qual fui escolhido. No entanto, como Nefe no passado, sei que o Senhor jamais pede algo aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho para que se cumpram o que lhe foi ordenado. Com esse conhecimento no coração, aceito a grande responsabilidade, sem temer as consequências, com a certeza de que Deus me apoiará, tal como apoiou todos os meus antecessores que ocuparam essa posição, contanto que eu trabalhe com humilde e diligência,
com humildade e diligência, buscando sempre a orientação do Santo Espírito, e isso procurarei fazer. O presidente Grant serviu por quase 27 anos como presidente da igreja, mais tempo que qualquer outro presidente da igreja, com exceção de Brigham Young. Durante esse período, os membros da igreja, bem como milhões de outras pessoas no mundo, sofreram com as consequências da Primeira Guerra Mundial, a destruição financeira da Grande Depressão e as tribulações e horrores da Segunda Guerra Mundial. Embora essa época tenha sido marcada pela adversidade, foi também um período de regozijo. Os santos dos últimos dias comemoraram o centenário da primeira visão e da organização da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Rejubilaram-se com a dedicação de templos em Lyle, Havaí, Alberta, Canadá e Mesa, Arizona. E a partir de outubro de 1924, os membros da igreja impossibilitados de assistir à conferência geral no tabernáculo de Salt Lake City ou prédios vizinhos puderam ouvir as palavras dos profetas modernos pelas ondas do rádio. Em suas mensagens para os santos, o presidente Grant salientou repetidas vezes a importância da obediência aos mandamentos e declarou: "Prometo-lhes, como servo do Deus vivo, que todo homem e toda mulher que obedecer aos mandamentos de Deus prosperarão, que todas as promessas feitas por Deus serão cumpridas sobre sua cabeça e que eles crescerão e se desenvolverão em sabedoria, luz, conhecimento, inteligência e, acima de tudo, no testemunho do Senhor Jesus Cristo." Quando ele falava sobre a necessidade de guardar os mandamentos, sempre dava atenção especial à palavra de sabedoria e à lei do dízimo. Ao discursar em uma conferência geral, ele ensinou: "O diabo está pronto para cegar-nos os olhos com as coisas deste mundo, e se tiver oportunidade, terá o prazer de privar-nos da vida eterna, o maior de todos os dons. Mas ele não tem essa capacidade e jamais lhe será dado o poder de derrubar um santo dos últimos dias que estiver guardando os mandamentos de Deus. O adversário nunca receberá poder de destruir a alma dos homens se estivermos cumprindo os nossos deveres. Se não formos absolutamente honestos com Deus, se abaixarmos a guarda, então teremos destruído parte das fortificações das quais somos protegidos, e o diabo poderá entrar. Mas ninguém que tivesse o conhecimento da verdade jamais perdeu o testemunho do Evangelho. Ninguém jamais se desviou para a direita ou para a esquerda, caso estivesse cumprindo seus deveres, guardando a palavra de sabedoria, pagando o dízimo, cuidando dos deveres e obrigações de seu ofício e chamado na igreja. Alguns ficam perguntando-se eternamente o que o Senhor deseja deles e estão sempre hesitantes quanto a isso. Estou totalmente convencido de que tudo o que o Senhor deseja de vocês, de mim e de qualquer homem ou mulher da igreja é que cumpramos plenamente o nosso dever e que guardemos os mandamentos de Deus. Durante a Grande Depressão da década de 1930, quando no mundo inteiro as pessoas lutavam contra o desemprego e a pobreza, o presidente Grant e seus conselheiros estavam preocupados com o bem-estar dos santos dos últimos dias. Em 20 de abril de 1935, chamaram a seu escritório Harold B. Lee, um jovem presidente de estaca cuja unidade estava tendo êxito ao cuidar dos pobres e necessitados. O presidente Lee relatou: "O presidente Grant disse que não havia nada mais importante para a igreja do que cuidar de seus pobres e necessitados, e que, a seu ver, tudo mais deveria ser sacrificado para que o auxílio necessário fosse oferecido a nosso povo. Fiquei profundamente impressionado ao saber que, anos antes, em consequência de suas reflexões, planejamento e como resultado da inspiração do Deus Todo-Poderoso, eles
já tinham delineado os contornos do plano que aguardava ser implantado, em preparação para um período em que, de acordo com sua avaliação, a fé dos santos dos últimos dias seria tal que eles estariam dispostos a seguir os conselhos dos homens que lideram e presidem essa igreja. Em abril de 1936, depois de conversar com o presidente Lee e com as demais autoridades gerais, homens de negócios e outras pessoas, a primeira presidência apresentou o Plano de Segurança da Igreja, hoje conhecido como o Programa de Bem-Estar da Igreja. Na Conferência Geral de 1936, o presidente Grant explicou o objetivo desse programa. Nosso objetivo principal foi estabelecer, na medida do possível, um sistema sob o qual a praga da indolência fosse eliminada, os males da esmola fossem abolidos e a independência, a industriosidade, a frugalidade e o autorrespeito fossem novamente estabelecidos no meio de nosso povo. O objetivo da igreja é ajudar as pessoas a ajudarem a si mesmos. O trabalho deve voltar a ser entronizado como o princípio governante da vida dos membros de nossa igreja. O presidente J. Reuben Clark testificou: o plano de bem-estar baseia-se na revelação. O estabelecimento desse sistema é resultado de uma revelação do Espírito Santo ao presidente Grant. O elder Albert E. Bowen, que foi ordenado apóstolo pelo presidente Grant, explicou a visão do programa e falou: o verdadeiro objetivo a longo prazo do plano de bem-estar é de edificar o caráter dos membros da igreja, tanto dos que doam quanto dos que recebem, resgatando tudo o que há de mais nobre dentro deles e fazendo aflorar e resplandecer as riquezas adormecidas do espírito. Em fevereiro de 1940, o presidente Grant sofreu um derrame que lhe afetou a fala e causou paralisia temporária na parte esquerda de seu corpo. Isso não o impediu de continuar na obra do Senhor. Ele trabalhava algumas horas por dia e continuou a proferir discursos breves nas conferências gerais nos 2 anos seguintes. Em 6 de abril de 1942, ele fez pela última vez um discurso numa conferência geral. Depois disso, seus discursos passaram a ser lidos por outras pessoas. Seu último discurso numa conferência geral, lido por Joseph Anderson em 6 de abril de 1945, terminou com as seguintes palavras de testemunho: a coisa mais gloriosa que já aconteceu na história do mundo desde que o próprio Salvador viveu na terra é o fato de que o próprio Deus ter julgado conveniente visitar a terra com seu unigênito amado, nosso Redentor e Salvador, e aparecer ao menino Joseph. Há milhares e centenas de milhares que chegaram a um testemunho pessoal perfeito dessa verdade eterna. O Evangelho, em sua pureza, foi restaurado à terra. E desejo ressaltar que nós, como povo, temos um dever supremo a cumprir: exortar o mundo a arrepender-se do pecado e a obedecer aos mandamentos de Deus. E é nosso dever, acima de todos os demais, proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em casa e em todas as partes, conforme permitam as circunstâncias e o tempo. É também nossa obrigação lembrar-nos dos filhos de nosso Pai que morreram antes de nós, sem o conhecimento do Evangelho, e abrir-lhes as portas da salvação em nossos templos, onde também temos obrigações a cumprir. Presto-lhes testemunho de que sei que Deus vive, que Ele ouve as nossas orações e atende a elas, que Jesus é o Cristo, o Redentor do mundo, que Joseph Smith foi e é um profeta do Deus verdadeiro e vivo, e que Brigham Young e seus sucessores foram e são, da mesma forma, profetas de Deus. Nem tenho palavras para expressar a gratidão de Deus por esse conhecimento que possuo. Repetidas vezes meu coração transbordou e meus olhos derramaram lágrimas de gratidão
pelo conhecimento de que ele vive e de que este evangelho chamado mormonismo é de fato o plano de vida e salvação, de que é de fato o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus ajude a mim, a vocês e a todos a vivermos o evangelho e que ele auxilie aqueles que não conhecem a verdade, para que recebam esse testemunho. Eis minha constante e sincera oração, e faço-a em nome de Jesus Cristo. Amém. O estado de saúde do presidente Grant continuou a piorar até que ele faleceu, em 14 de maio de 1945. O funeral foi realizado 4 dias depois. O presidente Joseph Fielding Smith relatou: com a passagem do cortejo, milhares de pessoas enfileiraram-se nas ruas por muitos quarteirões, com a cabeça baixa. Ele recebeu homenagens de representantes de outras igrejas e o sino da Catedral Católica soou. Homens importantes dos lugares mais distantes vieram prestar seu tributo. Muitas lojas da cidade fecharam as portas e houve um sentimento geral de luto, porque um homem de valor tinha sido levado de volta ao lar depois de uma vida longa e significativa. Os seus conselheiros, que haviam servido com ele na primeira presidência, discursaram no funeral. Suas homenagens refletiam os sentimentos das centenas de milhares de santos dos últimos dias que haviam apoiado o presidente Heber J. Grant como seu profeta. Um de seus conselheiros falou: ele viveu em retidão e trouxera de nosso Pai Celestial as bênçãos recebidas por aqueles que respeitam e guardam os mandamentos dele. O presidente David McKay, que o serviu como seu conselheiro, declarou: um homem de perseverança em suas realizações, sincero, honesto, íntegro em todas as suas atividades, firme ao expressar-se, dinâmico em suas ações, intolerante com o mal, solidário com os menos afortunados, magnânimo no mais elevado grau, fiel a tudo o que lhe era confiado, terno e atencioso com os entes queridos, leal aos amigos, à verdade e a Deus. Esse era nosso honrado e amado presidente, um líder notável, um exemplo de dignidade para a Igreja e para a humanidade no mundo inteiro. E chegamos ao final de mais um episódio sobre a vida e ministério dos profetas. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Espero que você tenha conseguido tirar pelo menos alguma lição que você consiga aplicar na sua vida através dos ensinamentos que podemos ouvir hoje sobre a vida do presidente Heber J. Grant. Eu com certeza pude aprender muitas lições mesmo, né? Lembrando que esse não é um episódio comentado, mas eu realmente aprendo muito ouvindo, aprendendo, lendo sobre a vida dos profetas. Realmente são homens chamados por Deus que deixam um legado eterno para toda a humanidade. E só de nós podermos aprender mais sobre a vida deles, mesmo que nós não vivemos na época deles, nós podemos ser muito, muito abençoados ao aplicar, ao seguir os seus exemplos na nossa vida. Eu espero que você esteja bem, que o seu dia seja indo muito bem e convido você a ouvir ou assistir outras séries do canal Caminho do Discipulado. Nós temos uma série bem especial que é o Livro de Mórmon Comentado. Então convido você a procurar essa série no YouTube, no Spotify e ouvir os nossos episódios também sobre o Livro de Mórmon Comentado, onde nós podemos aprender várias lições e como podemos aplicar essas lições na nossa vida, tá ok? Convido você a seguir o Caminho do Discipulado nas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência, por ter me acompanhado mais uma vez aqui. Se é a sua primeira vez, convido você a se inscrever no nosso canal e também a ouvir
os outros episódios que temos sobre a vida e ministério dos profetas. Temos episódios sobre Joseph Smith, sobre Brigham Young, John Taylor, Wilford Woodruff, Lorenzo Snow, Joseph F. Smith e hoje Heber J. Grant. Teremos também ainda sobre os outros profetas até chegarmos ao profeta atual. Tenha um ótimo dia, seja muito feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.